A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Que Deus abençoe assim os irmãos, as irmãs que estão inscritos neste canal. Que Deus abençoe a cada um de vós. Meus irmãos amados, estou aqui para mais um vídeo, né? Não tenho assim gravado o vídeo. É todos os dias, né, meus irmãos? Povo parece que não quer saber muito dos meus vídeos, não, né? Eu tenho falado assim da palavra de Deus, e é por amor mesmo, né? Por amor mesmo, porque o canal não cresce e me parece que o povo não quer saber da palavra de Deus, né? O povo, meus irmãos, quer saber de visões, de profecias. Elas não querem saber da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz, nos encomenda para a gente crescer no conhecimento, na graça e no conhecimento. Mas muitos não querem, né? Muitos não querem crescer no conhecimento. Meus irmãos, estava aqui hoje mexendo aqui na internet, nas redes. Eu digo, será que eu não acho aqui um pregador que pregue no Apocalipse? É assim com profundeza. Será possível que eu não ache um pregador? Que vergonha que eu não acho um pregador, um pastor que pregue dentro do Apocalipse com profundeza. Será que eu não acho? Aí achei procurando, aí achei o Eziel. Acho que é Eziel Gomes, né? E aí meus irmãos, achei ele lá pregando. Ele começou pregando, falando das 70 semanas de Daniel, não é? Começou a falar. E aí meus irmãos, começou falando. E aí meus irmãos, a gente sabe que esse pastor aí, ele é formado na teologia, né? São doutores. E aí meus irmãos, a gente já vê logo, começa a já ver logo o erro, né? Já ver logo o erro. E é por isso, meus irmãos, que Deus tem se afastado. Não está acontecendo mais nada dentro dessas igrejas por aí, né? Porque antes, quando o povo tinha o temor de Deus, guardava a sua palavra. Meus irmãos, quando começava o culto, se passasse uma pessoa endemoniada nas calçadas, ele se manifestava, porque Deus, ele se fazia presente. Se uma pessoa não falasse línguas, quando colocava o pé dentro da igreja, ali ele falava em língua porque Deus se fazia presente. Mas depois que esses homens começaram a pregar de si mesmo, estudando teologia, torcendo a palavra de Deus, pregando deles mesmos, Deus se afastou e aí não acontece mais nada, né? Acontecia maravilhas, cura divina, era maravilhas que Deus fazia, mas hoje em dia não se vê mais isso. Por quê? Por causa de tantos doutores que se levantaram para pregar de si mesmo, encostando a palavra de Deus lá para um canto. E por que eu estou falando isso? Porque, meus irmãos, ele disse que a última semana de Daniel não se cumpriu. A última semana para ele, meus irmãos, está baseado em 7 anos. E eles pregam isso, meus irmãos, baseado em Levítico, capítulo 25, né? Capítulo 25 de Levítico.
E aí a gente vê ele pregando, acha que tá pregando certo, e quando a gente vai conferir não tem nada a ver, né? Por quê, meus irmãos? Porque lá em Levítico capítulo 25, o Senhor dá uma punição ali para o povo de Israel, porque eles não estavam guardando o sábado e o jubileu, né? Eles não estavam obedecendo. E aí Deus dá um castigo para eles ali de 490 anos. Deus ele multiplica as semanas ali e chega a esse total de ano, 490 anos, né? Mas o que isso tem a ver com as 70 semanas de Daniel? Não tem nada a ver, meus irmãos. Quando a gente começa a ler o capítulo 25 de Jeremias, a gente passa a entender que Israel foi para o cativeiro de 70 anos, porque meus irmãos meus irmãos, deixando Deus do lado e estava indo atrás de outros deuses que a Bíblia nos diz que são estátuas, né, de barro, de madeira, feita por mão de homens. E eles estavam fazendo isso. E aí Deus, meus irmãos, enviou o profeta Jeremias, que falou para eles que eles iam para a Babilônia, cativeiro de 70 anos. Então veja que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jeremias capítulo 25 está falando que houve esse castigo para eles, por causa que eles estavam trocando Deus pelos deuses feitos por mão de homem. Já em Levítico capítulo 25, fala do castigo que eles tiveram também, por causa que eles não estavam guardando o sábado e o jubileu. Veja que não tem nada a ver, é diferente, né? Mas esses homens, meus irmãos, com seus estudos, começam, meus irmãos, a fazer coisas que não está de acordo com a palavra de Deus. Eles começam, meus irmãos, a inventar. E aí, meus irmãos, Deus, ele se afasta, né? Se afasta, como a gente tem visto, que não está acontecendo mais nada dentro dessas igrejas, por aí afora, não é? Não acontece mais nada, porque eles têm encostado a palavra de Deus lá para um canto para pregar deles mesmos. E aí ele começou a pregar, é engraçado que eles pregam tudo de um jeito só, né? Os assembleanos, né? Eles pregam tudo de um jeito só, meus irmãos. Eles pregam tudo de um jeito só. Lá no Apocalipse capítulo 3 e o versículo 10, ele diz que ali a igreja tem subido, tem sido arrebatada. E não só é ele que eu vejo falar isso, é todos os assembleanos, né? Todos os assembleanos, eles falam isso. Como é que ali a igreja tem subido? Se Deus manda entregar o recado ali para o pastor daquela igreja ali. Assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te livrarei da tentação que há de vir. Falou para aquele pastor, assim como tu guardaste a palavra da minha paciência, eu te livrarei da tentação que há de vir. Então vejam, meus irmãos, como que eles tossem, né? Como que eles tossem. E aí ele fala que os selos, o cavalo branco é o anticristo. E aí começa pregando. Vai pregando do jeito dele, vai pregando daquele jeito dele. Aquele jeito que todo mundo já conhece, né, meus irmãos? E aí a pregação fica fácil. Fica fácil você pregar assim. Mas não é bem assim que as escrituras falam, né? Quando a gente vai meditar na palavra, a gente vê que não é bem assim. E aí, meus irmãos, ele prega isso, né? Que é ali no capítulo 3 do Apocalipse, versículo 10. Ali a igreja tem subido, mas
quando a gente vai em Apocalipse capítulo 8 e o versículo 3 e o 4, diz que as orações dos santos estão subindo até a mão do anjo e o anjo leva até a Deus. Como então que a igreja subiu lá no Apocalipse 3, se as orações do povo ainda está indo para a mão de Deus, né? Que se a igreja subiu, então não tem mais intercessão, não tem mais oração aqui na terra. Veja, meus irmãos, como eles torcem, né? E aí é tudo um atrás do outro, né? Os assembleanos pregam tudo em igual. E aí a gente vê também no capítulo 9 do Apocalipse, no versículo 4, onde o Senhor diz que subirá milhões de gafanhotos, onde vai ferroar as pessoas, né, com seu ferrão. E ali, meus irmãos, as pessoas vão procurar a morte e não vão achar. E isso numa duração aí de 5 meses. E o que diz a palavra? Que foi dado ordem para os escorpiões fazer isso. Mas há um povo na terra que os escorpiões não podem fazer isso. O versículo diz que é aqueles que têm o sinal de Deus na testa. Então veja, meus irmãos, que a igreja de Deus ainda está na terra. Ainda está na terra. Meus irmãos, quando, meus irmãos, acontecer essas coisas. E aí o pastor Ezequiel vai só pregando, que aí fica fácil a pregação, né? E aí ele disse que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Que a grande tribulação é para os perversos da terra e os pecadores e aquela coisa toda. Mas para que, meus irmãos? Negar a grande tribulação, quando as escrituras diz que a igreja vai passar pela grande tribulação, né? Aí ele falou das 7 trombetas, falou também das 7 taças da ira de Deus. E aí, meus irmãos, falou também da 6ª taça que foi derramada no trono da besta. E nada de profundidade, né? Eu queria um pregador que pregasse assim no profundo. Mas do jeito que ele pregou, tá fora da Bíblia, né, meus irmãos? E aí, meus irmãos, ele falou das taças da ira de Deus. Para ele, a taça da ira de Deus vai ser derramada. Mas para mim já foi derramada, né? Para mim já foi derramada. E por causa disso eu levei o nome aí de falso profeta, de herege. E aí, meus irmãos, eu queria que essa pessoa que me chamou de falso profeta e herege, queria que essa pessoa pegasse o Apocalipse aí, o capítulo 18, o versículo 13. E para mim, lendo aqui, essa pessoa ir lendo no Apocalipse, para ver se não é as mesmas palavras, meus irmãos. Para ver se não é as mesmas palavras. Eu gravei um vídeo falando que as taças foi derramada, mas a pessoa me chamou de falso profeta, né? E é Jeremias capítulo 25 e o versículo 29 e o 10, vou lendo aqui. E eu queria que essa pessoa pegasse o Apocalipse capítulo 18, versículo 23, né? E veja que são as mesmas palavras, meus irmãos. Diz assim: eis que eu enviarei todas e tomarei todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também
a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os tirarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente e pô-lo-ei em espanto e em assolações e em perpétuos desertos, e farei perecer entre eles a voz de fôlego e a voz de alegria e a voz de esposo e a voz da esposa e o som das mós e a luz do candeeiro. Olha, meus irmãos, é as mesmas palavras que está escrito em Apocalipse, capítulo 18 e o versículo 23, quando Deus derrama, me parece que é a última taça da ira de Deus. Acontecerá essas coisas. Deus está dizendo que eles perecerão. Ou seja, aquele povo de Israel que foi para o cativeiro de 70 anos, muitos deles pereceram lá. Deus diz, eles perecerão junto com eles. Eles quem? O povo ali da Babilônia, né? Quando fosse derramado a última, me parece que a última taça da ira de Deus. Ou alguém vai dizer aqui que também aqui não é Babilônia, que aqui não se trata da Babilônia, que aqui se trata de Roma. Será que alguém ainda vai falar isso? Então são as mesmas palavras, onde o Senhor diz que perecerá, né? Diz aqui, ó, voz do esposo e a voz da esposa e o som das mós e a luz do candeeiro. E a luz do candeeiro, meus irmãos. Então são as mesmas palavras. Eu quero que essa pessoa veja aí em Apocalipse capítulo 18 e o versículo 23. Ali diz, meus irmãos, que quando a taça é derramada, aí, meus irmãos, Deus fala para o povo de Israel que ali estava, né? E o Senhor diz, foge dela, povo meu, foge dela para que vocês, meus irmãos, não pereçam também na praga, né? Naquela praga ali da taça, né? E aí, meus irmãos, as pessoas elas ficam falando que o anticristo é o sobrinho do Trump, é o Macron. Até que as pessoas não estão mais falando tanto em Emmanuel Macron, mas logo no começo as pessoas falavam muito que era Emmanuel Macron. E as pessoas diziam, é fulano, é ciclano, mas tudo porque não estudam
a palavra do Senhor. Eu continuo afirmando, meus irmãos, que o anticristo, ele sai ali da Babilônia. Eu creio que seja o Nabucodonosor, porque a Bíblia fala do 8º rei, que está no abismo, que vai subir. Se fala de ressurreição. E se não for ele, pode ser outro, mas é dali da Babilônia, que as escrituras apontam isso, né, meus irmãos? E aí como é que é? O pastor Eziel Gomes disse que a última semana de Daniel não se cumpriu. E ali, meus irmãos, eles interpretam como 7 anos de tribulação. Veja que coisa, né? Eles falam isso baseado em Levítico capítulo 25, mas que não tem nada a ver quando a gente medita. Quando a gente medita em Jeremias 25, a gente começa a ver o porquê que o povo foi castigado por 70 anos. E quando a gente lê Levítico capítulo 25, a gente também vê o porquê que as pessoas, elas foram, meus irmãos, castigadas por 490 anos. É por isso, meus irmãos, que a gente tem que estar sempre meditando nas escrituras. Não é porque a pessoa, meus irmãos, tem um título de pastor ou porque estudou a sua teologia, tem em cada dedo da mão um anel, que a gente deve confiar. A gente tem, meus irmãos, que conferir nas escrituras para ver se o que eles estão pregando se está certo, né? Se está certo. Eu estava procurando um pastor, um pregador que pregasse no profundo, mas o que eu achei foi esse pastor aí, mas pregando, meus irmãos, coisa que não está na Bíblia, né? E aí ele mandou uma pessoa só lendo, né? Aí ele, rapaz, a pessoa leu sobre a sexta taça, né? Que é derramada no trono e da besta. E ele também não sabe interpretar, porque meus irmãos, ali já se cumpriu. Ali não tá para se cumprir não, já se cumpriu. Já se cumpriu, porque Jesus não vai ter encontro com o anticristo no Armagedon, não. Jesus vai ter o encontro com o anticristo em Edom. Em Edom, meus irmãos, que fica na Jordânia, né? Já o Armagedon fica no norte de Israel. Então veja que é algo distinto, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, meus irmãos, fica aí mais esse vídeo para a vossa meditação. E, meus irmãos, não vou pedir para ninguém dar like. Não vou pedir, porque as pessoas, elas sabem que a gente precisa, né? E quando você dá like, não é? Aí eles sabem, né? Eles sabem, o povo sabe. O povo não dá like porque não quer, né? Mas sabe, né? Então não vou pedir, não. Não vou pedir. Que Deus assim vos abençoe.